Domingo, eu quero te incentivar a assistir às mensagens desse mês de junho, a respeito dos princípios do reino, né? Quarta-feira falamos sobre o princípio da graça e hoje nós vamos falar sobre o princípio do reino, que é Cristo, o centro de tudo. Esse é o princípio do reino que o céu não negocia. Jesus é o centro de tudo. E muitas pessoas estão perdendo a chance de viver todo o benefício e todo o desdobramento que é ter Cristo como centro da nossa vida. E quando nós ajustamos isso e trazemos Jesus para o centro da nossa vida, todas as outras coisas começam a tomar o seu devido lugar, a se encaixar. É igual quando você enche a carroça de melancia e sai pela estrada, daqui a pouco ela vai se ajeitando, né? Você fala, meu Deus, mas isso aqui não vai dar certo. Vai, quando você bota Jesus no devido lugar sobre a sua vida. Lucas 23, 33 em diante diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Porém, ou melhor, também sobre ele estava epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas, que era como se fosse o crime que ele havia cometido para estar sendo torturado e executado na cruz. Este é o rei dos judeus. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo privilégio de iniciarmos mais uma semana junto, unido em comunhão. Como fala o Salmo 133, como é bom e agradável que os irmãos possam viver em comunhão. É ali que o Senhor ordena a sua vida e a bênção para sempre. Como é prazeroso e abençoador fazer parte da igreja local. Um corpo que se move por Cristo, para Cristo e com Cristo. À luz da sua palavra. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Nós nunca, jamais iremos cansar de agradecer a tua bondade, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua generosidade sobre nós, sobre a nossa casa, a nossa família, nosso casamento, nossos filhos e a nossa comunidade Ohana, que nesse mês completa 3 anos de vida, Pai. Bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu nome. Fala conosco por meio da tua sagrada escritura, que não seja eu, Guto, limitado nos meus afetos, limitado, Senhor, naquilo que é de mim mesmo, mas seja através do teu Espírito, o fluir da tua palavra, que é perfeita e poderosa para trazer transformação e milagres sobre as nossas vidas. Nos ensina mais uma manhã a respeito desse princípio tão poderoso, que é Jesus, o centro de tudo. Que possamos viver e experimentar esse princípio do reino em favor das nossas vidas. E nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Jesus é o centro. Você pode dizer comigo essa manhã?
Jesus é o centro. E essa passagem que nós lemos em Lucas, se você pegar os outros 3 evangelhos, que são 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa passagem da crucificação, os 4 escreveram. Que existem alguns episódios e situações que Lucas relata e Mateus não relata, que João fala, mas essa da cruz, no meio dos bandidos, dos criminosos, dos malfeitores, todos os 4 o Espírito Santo fez questão de escrever. E eu pedi pessoal da mídia botar uma fotinho para mim, para a gente poder visualizar essa questão da cruz de Jesus e dos 2 criminosos. Um que foi crucificado à direita e o outro à esquerda de Jesus. Mas se a gente pensar um pouquinho e enxergar essa imagem, você tem que concordar comigo que Jesus está no centro. Havia um propósito, havia um entendimento, havia uma compreensão por trás do que aconteceu lá no Calvário. E que muitas vezes nós estamos sendo, obviamente, tentados, influenciados a passar batido, desapercebido, porque hoje em dia, até mesmo dentro da Igreja de Cristo, ele está sendo deixado de lado e o homem está querendo ser o centro. E a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, se você não leu ela toda, eu quero te incentivar. Leia a Bíblia toda, gente. Comece pelo Novo Testamento, ali no Evangelho de João. Depois segue lá, leia os Evangelhos, leia as cartas. Para depois você ir para o Antigo Testamento e entender que também o Antigo Testamento foi escrito como uma sombra, algo figurado, algo que estava tipificando e que já apontava também para quem? Para Jesus Cristo. E que esse princípio não tem como nós negociar, gente. Ele precisa ser a nossa verdade, o nosso fundamento, a nossa realidade, por mais que a gente seja limitado, falho, que a gente ainda tropeça, que a gente ainda cambaleia, que a gente faz tantas promessas para Deus e não cumpre nenhuma delas, enfim. Mas no nosso coração deve haver um posicionamento de fé. Na minha vida, Jesus é o centro. E como é desafiador a gente ter a coragem e a ousadia de fazer uma oração parecida com a que Jesus fez lá no Jardim de Getsemane, onde ele estava num momento de muita aflição, de muita angústia na alma dele, ao ponto de suar sangue, porque ele sabia que iria ter que se separar do Pai, sendo um com ele, lá na cruz do Calvário. E ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não, seja feita a tua vontade. Será que nós temos essa coragem de orar dessa mesma intensidade e sinceridade para com Deus nos dias de hoje? Senhor, eu tenho esses planos, eu tenho esses sonhos, eu tenho esses desejos, mas, entretanto, contudo, porém, não seja feita a minha vontade. Mas como Cristo sendo o centro da minha vida, seja feita a tua vontade. E eu tenho aprendido que quando nós fazemos isso de coração, Deus é tão bom, gente, mas tão bom que Ele faz muito melhor do que se você estivesse vivendo aquilo que você havia planejado. Porque Jesus é o centro. E em Mateus 13 ele faz uma sequência ali de várias parábolas. E eu pensei da pérola, em celebração à perolinha, está dormindo?
Ela ouve a voz do pastor, ela já... Mateus 13, 45. Abre aí a sua Bíblia. E 46. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola, o quê? De grande valor, de maior valor. O que ele faz? Vende tudo que possui e a compra. Jesus estava falando dele próprio. Estava falando do reino dele, que deve ser aquilo que mais tem valor nas nossas vidas. Hoje em dia tudo é preço. Preço. Baseado tem preço, um pó de cocaína tem preço, um uísque tem preço, um drink sem álcool também tem o seu preço, a Coca-Cola tá cara pra caramba, 10 conto um litro, eu, saudade quando ela era R$2. Tem o seu preço, um bom churrasco tem o seu preço. Pastor, essa hora falando de comida já. Mas valores, principalmente do reino, eles não podem ser negociados. Historicamente, biblicamente falando, o nosso maior inimigo, ele era uma espécie de comerciante. E até hoje ele negocia valores, que é Satanás. Só que ele é tão diabólico, que é o diabo, então é diabólico, que tudo que você negociar com ele, tu não vai ter vantagem nunca. Tu sempre vai perder. E ele te dá com uma colherzinha, só vou te dar uma colherzinha de prazer, pega. Mas quando ele vem para prestar conta e receber o pagamento dele, ele te tira com uma concha. Porque o único intuito dele é matar, roubar e destruir. Aí Jesus vem e diz, olha, aquele que tem sede, venha e beba de graça. É de grátis, é 0,800. Nós não temos que pagar nada, não temos que sacrificar nada, porque o preço que ele já pagou, o valor que ele derramou da própria vida no Calvário, já foi suficiente. É só ter essa fome e essa sede por essa pérola. E dizer, não tem coisa mais importante de valor na minha vida que não seja o Senhor Jesus. E aí você, de repente, vai entender um pouquinho porque que um jovem de 16 anos abre mão do auge do verão de Florianópolis para aceitar Jesus e dizer, eu não quero mais nada do que vocês estão vivendo no verão, de carnaval, de droga, de não sei o que lá. Ah, mas tu tá na igreja agora? Estou na igreja. Agora eu sou sufista de Jesus, agora eu sou sufista de Cristo. Não, mas chegou o carnaval, fevereiro, vamos lá para o baile dos artistas. Eu falei, cara, tem uma outra alegria que não se compara a uma madrugada de alalaô. Vocês podem ir. Tá, mas eu vou pro retiro de carnaval. E virei rato de igreja, ou melhor, seguidor de Cristo. Mas como Cristo está na igreja, eu virei rato de igreja. Tá, mas o senhor parou de surfar? Não, continuo surfando agora com Jesus. Porque não tem mais nada importante na minha vida do que Jesus. Pastora Ruth, quando orou para Deus colocar um homem que fosse casar com ela e passar todos os dias da vida dela junto, ela pediu para Deus, Deus, que seja um homem que ame mais a ti do que a mim. Eu amo a minha mulher.
Às vezes dá vontade. Quem nunca, né? Atire o primeiro chimarrão. A minha melhor parte é ela. Mas ela não se compara a Jesus na minha vida. No primeiro ano de casado, a gente não tinha carro, saía do sul da ilha, pegava 2 busão para chegar na igreja. E às vezes ela ainda vinha do trabalho para chegar aqui, para depois nós dizíamos, não, tá, fica em casa, eu vou. Assim, não, já estou me arrumando, eu vou contigo. Então, a gente sempre fez as coisas juntos, porque ela também é uma mulher apaixonada por Jesus. A pessoa mais importante da vida dela não sou eu, não são os filhos dela, é Jesus. Então por isso que a gente hoje é tão feliz e tão satisfeito, porque Jesus é o centro. E quando você entender esse princípio do reino, que Jesus é o centro, você também vai fazer igual esse negociante. Não, mas tu tá maluco, cara, esse terreno aí não vale nada, nem é no sul da ilha. Não, mas eu sei que aí está enterrado, escondida a pérola de maior valor. Não é o que está ao redor no terreno. Não é porque está na beira da praia. Mas é porque a pérola de maior valor está ali. É Jesus. Por isso que eu costumo dizer para o pessoal, o melhor lugar para nós estar, independente se é Floripa, se é Porto Alegre, se é São Paulo, se é Belo Horizonte, se é Rio de Janeiro, o melhor lugar para nós estarmos é na presença de Jesus. Porque Jesus é o centro. Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 23, olha que coisa linda que Paulo, inspirado pelo Espírito, escreveu, do 1 ao 13. Do 1 ao 13. Não, capítulo 1, versículo 13 ao 23. Ficasse cabeludo, agora está querendo. Eu falei. Desculpa. Ele nos libertou do quê? Do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No qual temos a redenção, ou seja, a salvação e a remissão, ou seja, o perdão dos pecados. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Aonde? Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Nele, em Jesus, tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos, no quê? No entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele o quê? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis, ou até mesmo a palavra aqui, perfeitos. Se é que permaneceis aonde? Na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro.
Então Paulo está aqui validando que Jesus é o centro. E que nele, em Cristo, pelo sacrifício do Calvário, aonde as pessoas estavam ali cuspindo, zombando, tirando onda, dizendo: ei, desce daí, tu não é o salvador dos judeus. Salva-te a ti mesmo, rapaz, estás aí morrendo. E mesmo lá no centro, Jesus estava dizendo: Pai, perdoa os seus pecados, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não sei se foi o da direita ou da esquerda, mas um disse: tu deve estar devendo muito para estar morrendo conosco aqui, tu deve ser um aprontão. E o outro disse: cala a boca, rapaz. Nós merecemos, porque a gente é criminoso, assassino. Agora ele é um homem justo, um homem bom, não era para estar aqui. Senhor, quando tu entrar, lembra-te de mim. E o que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nos últimos minutos da vida de um criminoso, ele creu e colocou Jesus como o centro da vida dele. Foi salvo. E nós o encontraremos na eternidade. Porque assim como ele, não sei se a gente é tão criminoso quanto ele, mas para Deus não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a toda quanto crê, se torna filho de Deus, salvo pelo sangue do Senhor e vai viver na eternidade com Deus. Então como é que eu não vou botar Jesus como centro da minha vida, gente? No centro do meu casamento, o centro dos meus filhos, o centro da igreja. Você pega países desenvolvidos, que a gente aqui, como o pessoal costuma dizer, ou nós aprendemos na escola, países subdesenvolvidos, países de terceiro mundo. O principal ponto que eu creio é onde Jesus é o centro. Onde Jesus é o centro, as coisas se desenvolvem. Agora, onde Jesus não é o centro, onde o homem é o centro, o negócio tende a, como diz o manezinho, descambar. Vai dar ruim. Mateus 17, vamos ler do 1 ao 8, quando Jesus, mais uma vez, se revela como centro. Olha que legal. Mateus 17, do 1 ao 8. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram quem? Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Imagina esse episódio, gente. Pedro, Tiago e João viram Jesus, Moisés e Elias conversando a respeito da crucificação de Jesus. E Pedro ficou impactado e falou: meu Deus do céu, que coisa gloriosa, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui em cima.
E aí Deus desceu numa nuvem e trouxe o entendimento. O tempo dos profetas e da lei já foi. Hoje nós vivemos o tempo onde Jesus é o centro. E o próprio Pai valida dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. Ele vocês têm que ouvir. Imagine o desespero de Pedro. Falou: meu Deus, agora lascou. Mas Jesus bate no ombro dele e fala: levanta, Pedro. E aí, quem sabe eles procuram Moisés e Elias e não encontram mais. Porque vai dizer aqui que quando eles se ergueram, se levantaram e olharam, a ninguém mais viram a não ser Jesus. E nós temos que tomar muito cuidado, gente, porque nós vivemos hoje uma cultura globalizada, então tudo é legal, tudo é relativo. Cuidado, porque a palavra de Deus não é relativa. Os caras criaram até a tal da teologia progressista. Não é bem assim que está aí. Eu falei: não, desculpa. Eu vou continuar crendo naquilo que está escrito aqui. Não, mas vocês são retóricos. Desculpa, pode me xingar, pode falar o que eu for. Eu vou continuar crendo no que está escrito aqui nessa palavra. Porque Jesus continua sendo o centro. Eu estou convencido e convertido disso. Então não é Jesus e mais umas coisas. Floripa tem muito esoterismo, Floripa tem muito daqui, dali, cachoeira, é flor, é mata, tudo é criação. E a própria criação e as criaturas aguardam a manifestação de quem? Dos filhos de Deus que tem Jesus como centro. Então não é eles que vão influenciar a gente, é a gente tendo Jesus como centro que vai influenciar eles. Não é uma pedrinha que vai me dar energia. Não é um baseadinho que vai me dar paz. Não é um que vai me deixar legal. É quando Cristo for o centro da minha vida. Romanos 11:36. Pessoal do louvor já pode vir. 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele, Jesus, o centro, é que são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém significa que assim seja. Que Jesus seja glorificado, porque de fato, de verdade, ele é o único merecedor. É por isso que a gente vive a nova aliança. O fundamento e a base da nova aliança é a graça. E quem nos dá acesso a essa graça é a fé em Cristo. Ou seja, quando eu trago Cristo para o centro, eu vivo o que eu não mereço. Porque quem merece é Cristo. Você está me entendendo? Bota a imagem da cruz de novo lá. Ele é o centro. Fui eu que fui para a cruz? Eu merecia ir para a cruz. Você merecia ir para a cruz. Mas Jesus falou: tu não vai para a cruz. Porque eu te amo. Eu vou te substituir. Eu vou sofrer, vou ser humilhado, vou ser rejeitado, vou ser destruído. O próprio Pai vai me castigar, vai me trazer juízo. Vai pesar a mão na minha vida. Para que você não mais passe por o que eu passei por você. Agora você vai viver o que eu mereço. A justiça, a paz, a alegria, a cultura do reino,
devido a Cristo ser o centro. Todos os rumores de guerra que a gente tem acompanhado essa semana, tudo isso está na Bíblia. E outras coisas que ainda estão e vão se cumprir. Mas a gente já sabe o final dessa história. Qual é o final dessa história? O Apocalipse, pastor, vai destruir tudo, todo mundo vai morrer. Para quem não tem Cristo como centro. Nós que temos Cristo como centro, Ele vai reinar para sempre. E nós reinaremos com Ele. Então fique em paz. Ore por Israel, que cada vez mais o ódio, a violência do espírito do anticristo não está só na região lá da Palestina. Está no Brasil, está em todos os lugares, porque é um espírito. Daqui a pouco o anticristo vai se manifestar. Mas hoje quem já atua sobre a terra é o espírito do anticristo. Ou seja, aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Mas nós somos aqueles que têm Cristo como centro da nossa vida. E que você não se envergonhe de Jesus. Que você não tenha vergonha que teus amigos vão te tirar onda porque você acredita na Bíblia, que você traz livro para a igreja, que você estuda, que você ouve louvor, que você se envolve com a igreja de Jesus. Não tenha vergonha. Pelo contrário, que você evangelize, que você fale do amor de Deus para eles. Porque se eles não crerem nesse evangelho, nessa boa notícia, como fala o próprio Jesus para Nicodemos, na verdade eles já estão condenados. Eles não serão condenados, já estão condenados, porque não creem. Para eles serem salvos e justificados, é necessário que eles também creiam. Mas como é que eles vão crer se não há quem pregue? Quanta gente que é agente 007, ou melhor, 007, gospel. Ninguém sabe que você é de Jesus. Que o teu testemunho, a tua vida, o teu comportamento lá dentro do teu trabalho, na tua casa, ninguém sabe que você é cristão. Que de repente Cristo não esteja sendo o centro. Mas que a partir dessa mensagem, desta manhã, você permita Cristo voltar a ser o centro da tua vida. Até um entendimento errado de Apocalipse, quando João fala sobre as 7 igrejas da Ásia, que fala lá, eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aí a turma, pois é, o cara quando aceita Jesus, ele vive o primeiro amor, ele faz tudo, não tem bola perdida, ele está em tudo, e o cara está no primeiro amor. Na verdade, isso não é primeiro amor. Porque João vai falar que primeiro amor é que Deus nos amou primeiro. E quando eu entendo e vivo que Deus me amou primeiro, enviando Jesus, e quando eu vivo esse primeiro amor, a consequência, o fruto, vai ser eu viver aquilo que a gente pregou domingo passado. Eu vou servir, eu vou trabalhar, eu vou realizar as boas obras que de antemão Deus preparou, com alegria, não com peso, não com murmuração, não com tristeza. É consequência, não é raiz. A raiz é o primeiro amor que Deus me amou. Então Ele é o centro. Então se o amor dele é o centro na minha vida, acabou. Eu não vou ser mais egoísta, porque a minha referência é a cruz. Hoje o pessoal quer viver evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Paulo falou, eu prego o Cristo que foi crucificado. Então, o verdadeiro evangelho é aquele a qual Cristo é o centro. Que hoje e sempre Jesus seja o centro da nossa existência. E você vai viver aí sim aquilo que Paulo disse em Coríntios. Aquilo que os meus olhos não viram, aquilo que meus ouvidos não ouviram, aquilo que
jamais eu havia entendido e recebido a revelação no meu coração. É o que Deus preparou para mim. Você quer viver as coisas que Deus preparou para você? Coloca Jesus como centro. Isso não significa que a gente vai ser perfeito, mas aquele que nós colocamos como centro, ele é perfeito. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça por um instante. Quero orar contigo nessa manhã para que Jesus seja o nosso centro, que a gente viva os princípios do reino, que como aquele homem que negociou a terra e disse, quanto é que... Não, o que tu tens de dinheiro? Eu compro, eu vou vender tudo, mas eu vou possuir essa terra, porque aqui eu sei que está a pérola de grande valor. Jesus é a pérola de grande valor. Jesus é a pessoa mais importante da nossa existência. Jesus é o Deus encarnado. E as pessoas, por não compreenderem Ele e não o colocarem como centro, substituem o relacionamento com Ele pela religião. A religiosidade são regras e dogmas. Eu não me relaciono com a minha esposa há 30 anos por meio de regras. Não, eu estou casado com ela no papel, por isso então ela tem direito a isso. Não, senão eu ia pirar. Esse contrato já tinha sido rasgado. Mas porque Jesus é o centro do nosso relacionamento, nós estamos melhores do que quando nós casamos. Eu me lembro o dia do nosso casamento, dia 26 de setembro de 1998. Eu ainda tinha cabelo escurinho, magrinho, tinha só nariz. Terninho era um pouquinho maior do que eu. Mas há 2 anos atrás a gente comemorou aqui na igreja, aqui nesse lugar, nosso bodas de prata. Rapaz, que coisa linda que foi. 1000 vezes melhor e curti mais do que o meu casamento. 25 anos depois. Por quê? Porque nesses 25 anos, Jesus foi o centro da nossa vida. Erramos tanto e ainda continuamos errando tanto, mas Jesus continua sendo o centro da nossa caminhada, o centro da nossa esperança, o centro da nossa alegria. Às vezes faltava comida lá em casa, mas não faltava o centro, que era Jesus. Às vezes faltava amigos, mas não faltava o centro, que era Jesus. E porque Jesus sempre foi o centro da nossa vida, nós jamais imaginaríamos que Ele nos daria uma ohana da fé. Mas porque Ele foi o centro da nossa família, Ele nos deu uma ohana. Ele nos deu uma grande família que está sendo formada e uma linda história que está sendo escrita há 3 anos apenas. Mas se tivesse que fazer tudo de volta, tudo de novo, nós faríamos. Nós não nos arrependemos de nada nesses 3 anos, porque foi tudo para Jesus. Foi tentando botar Jesus no centro dessa obra, Jesus no centro desta igreja, Jesus no centro dessa comunidade. Jesus no centro da tua vida, da tua família, do teu ministério. Jesus precisa ser o centro. Coloque a mão sobre o seu coração e com os olhos fechados. Eu queria que você, de uma maneira do teu jeitinho, da forma que você fala com Deus, da forma que você se relaciona com Ele, você falasse para Jesus: Jesus, eu quero viver esse princípio do reino. Me ajuda
a colocar ao Senhor Jesus como centro da minha vida. Assim como tu foi o centro naquele Calvário, naquela sexta-feira, 9 horas da manhã. Assim como tu foi o centro naquele monte da transfiguração entre Elias e Moisés. Senhor, que tu sejas o centro do meu coração, da minha vida, das minhas emoções, dos meus sonhos. Vem ser o centro da minha vida, por favor. Jesus, nós precisamos de Ti.